aí, galera, estamos no nosso último dia de Conferência Profética 2024, aqui agora com a banda da sede. Miriam e Bruno são os nossos líderes aqui de louvor da sede. E, bom, primeiro a gente vai começar aqui perguntando para vocês, né? Que de repente são mais dinossauros do bolo do que eu, que eu costumo me chamar assim. Imagina vocês, não sei quantos anos vocês têm, mas como que é a história de vocês com Bola de Neve, assim? O que vocês podem contar, quando que vocês entraram, como é que foi? Conta você ou conta eu? Tanto faz, pode começar. Nós estamos no Bola há 13 anos. Tem 13 anos que a gente chegou aqui. A Miriam... Eu vou falar já de mim da Miriam, né? A Miriam nasceu em um lar cristão, os pais dela eram presbíteros da presbiteriana. Uhum. O avô dela fez parte tipo, de um dos cofundadores no Ceará. Tá? O vô dela, né? O bisavô. 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 Então ela já vem dessa origem também. A minha família já é uma família assembleiana, do fogo. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Os dois. E aí a gente se encontra na nossa adolescência, na nossa juventude ali numa igreja do bairro próximo da nossa casa. Uma igreja, uma comunidade. E ali a gente sempre fez música e cantava em coral e gravava disco, viajava e como se conheceu trabalhando e cantando. Temos 20 anos de casado esse ano, completamos. Agora. Quase errou. Parabéns. 20 anos, né? É que eu já tô contando que tem 20, né? Vamos fazer 20 anos de casado. E um determinado tempo da nossa vida, Deus... Antes de vir pra cá, Deus vinha falando com a gente, porque nosso tempo na igreja que a gente congregava, a gente tinha se findado, né? E a gente nunca aceitava, assim, falava, isso é conversa. Que Deus, o quê? Porque nós éramos o braço direito dos pastores lá. Sim. A minha liderava os jovens, mas cuidava de muita coisa e a gente fazia as coisas junto com o pastor. E nos últimos 5 anos que a gente estava nessa igreja, Deus vinha falando com a gente, amém, vamos esperar se Deus confirmar, não sei o quê. Aí nos últimos 8 meses foi muito latente, né, amor? Deus falava muito isso com a gente. E aí a gente entrou num propósito de jejum e oração. Só eu e ela que sabia, mais ninguém. E no último dia do jejum, o pastor da igreja falou com a Miriam, porque nesse dia eu estava trabalhando. Tava viajando, gravando, tocando, fazendo alguma coisa. E ele chamou ela e falou com ela. Que o nosso tempo ali tinha se findado, abriu a Bíblia, falou o que Deus estava falando e tal. E era uma coisa tão maluca que toda essa conversa, esse pastor ficou 1 ano sem falar com a gente, porque ele se sentiu meio que abandonado, assim, tipo... E no final das contas, depois de 1 ano, ele veio falar com a gente. Ele falou, não, mas eu falei isso mesmo? Ué? Falou, pô. Ele falou, então foi Deus mesmo. Então Deus usou ele pra mudar a gente de estação. Sim. E nesse tempo, a gente tava passando muitos problemas financeiros, muitas coisas acontecendo, assim. E eu tinha algumas propostas, eu ia pra ir embora do Brasil, né? Pra cuidar do Ministério de Louvor na Inglaterra, outra proposta para ir para Angola, e tudo coisa muito boa, assim, financeira. E aí a gente veio um dia no culto aqui, né? E aí Deus falou com a gente, cara. Deus usou o pastor Felipe, na época. Engraçado que Deus falou com ela e falou comigo, e nenhum falou com o outro. Tipo assim, a gente ficou quietinho os dois. Porque eu morria de vontade de ir embora para a Europa, né? Sim. E Deus falava, não. Eu falei, cara, agora eu não quero saber de nada. E aí Deus falou com ela e falou comigo. Num dia a gente foi se falar, acho que foi você ou fui eu, nem lembro. Que falou, tem uma coisa pra te contar. Acho que fui eu que falei, né? Sim, foi. Acho que foi eu que falei, agora não quero saber, cara. Deus falou comigo que a gente vai pra essa igreja e tal. Ela começou a dar risada. Porque Deus tinha falado com ela. E ela falou, Deus, já que o senhor falou comigo, então agora o senhor fala com o Bruno. Sim. Então a gente tá aqui resumindo a história toda. A gente chegou na igreja. Não conhecia ninguém, só conhecia uma pessoa aqui. E a gente chegando na igreja, naquele tempo, até a pastora Denise foi usada por Deus, assim, para chamar a gente para perto dela, para começar a cuidar das coisas, ajudando ela nisso. E ela falou, Deus falou para mim, deu um sonho, usou um profeta, falou que ia mandar um casal e é vocês. A gente não conhecia ninguém. Meu Deus. E foi literalmente assim, a gente começou a trabalhar e fazer tudo, e junto com ela desde o início, né? E estamos aqui há 13 anos, servindo, e a gente começa assim. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, que eu me lembre, não. Que bênção. Eu acho que uma coisa importante de
de falar dentro de tudo isso é que no período em que Deus ele começou a falar conosco a respeito dessa mudança de estação, né? E essa mudança geográfica também, foi num momento de dor que eu estava passando. Meu pai tinha acabado de falecer, né? Então a gente estava orando já há 8 meses, jejuando e orando, porque Deus já havia falado conosco anteriormente. Então a gente escolheu se posicionar em Deus, jejuando e orando, para entender o lugar para onde Ele queria nos soprar, né? Já que o ciclo acabou, Senhor, então nos mostra, nos aponta para onde é o seu destino profético, né? Para onde o Senhor quer nos enviar. E aí, nesse período de oração, Deus não nos trouxe resposta nenhuma, de fato. Mas no período do falecimento do meu pai, que foi em dezembro de 2012, foi quando Deus falou conosco, usando o nosso antigo pastor, né, o pastor da antiga igreja onde nós congregávamos. E foi nesse período de dor, sabe, que Deus ele apontou esse destino para nós, né? Não foi no momento mais agradável, particularmente da minha vida, da do Bru também, que existia uma ligação afetuosa dele com meu pai, mas foi num momento doloroso, onde Deus ele veio falar conosco e nos apontou um novo destino, né? Então, nada é nem do nosso jeito, nem no nosso tempo e nem nos lugares aonde queremos, porque quando nós estávamos nesse período de oração que surgiu esses convites, o Bruno, eu, na realidade, orava, buscando o Senhor, pedindo confirmação, e o Bruno lá torcendo para que, não, Senhor, eu quero ir. E todas as vezes Deus nos dizia não. Então, isso foi muito interessante no nosso processo, porque, embora nós soubéssemos que o nosso ciclo estava se encerrando, Deus, ele nos direcionou para um lugar onde nós nunca imaginamos, entendeu? Porque, contudo, nós tivemos uma proposta para Angola, tivemos uma proposta para Fortaleza, tivemos outra para Inglaterra, mas para cada uma delas Deus disse não, né? E foram propostas de lugares, dentre esses, haviam lugares que nós até hoje temos o desejo do nosso coração de estarmos, de passarmos uma temporada, mas não é sobre o que a gente deseja, não são sobre os nossos sonhos, são sobre os sonhos de Deus para nós, né? E foi o que aconteceu conosco. Deus disse não para cada uma dessas propostas que nós recebemos, e onde nós menos esperávamos foi para onde o Senhor nos trouxe, que foi para o Bola de Neve, né? E a princípio eu não entendia o porquê, né, o porquê que o Senhor nos queria aqui, uma igreja a 30 quilômetros de distância da nossa casa, a 1h30 de viagem. A gente não entendia o porquê, mas o nosso passo inicial foi dizer sim para a vontade do Senhor. E aí, no processo de chegada aqui, de instalação, no processo de membresia aqui, do servir também, foi onde a gente foi entendendo o propósito, o plano do Senhor, e aí a gente tem fluído nisso até agora. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente tem entrevistado aqui, né, nos últimos dias, os ministros que vêm de fora. A gente pergunta muito assim sobre se eles veem a importância de ministrar na igreja local, mas vocês estão em outro lugar, né? Vocês estão aqui ministrando na igreja de vocês. Sim. E também cuidam de muitas vidas, como eu. Tem outros ministros aqui que são ministros itinerantes também, né? Até você também, né, Miriam? Você também trabalha com música e estão sempre, assim, nesse meio, ministrando em outros lugares. Eu queria saber, assim, qual que é o desafio, né, de cuidar de ministros que são itinerantes ali, e como que vocês fazem para cuidar das nossas vidas. Eu sei, mas a galera não sabe. E eu queria até que vocês levassem isso, assim, pensando em todos os ministros do Bola de Neve de todos os lugares, sabe? Que vocês pudessem trazer um ensino, assim, para os outros líderes de louvor também, assim. Como que vocês tratam as vidas dessas pessoas que estão aqui tentando prezar para que eles não se percam, para que a gente ministre em outros lugares, sim, mas para que a gente entenda a importância de estar na nossa igreja local, né? Como que vocês passam isso para as pessoas? Vou começar. Tá bom. A gente acredita, desde que a gente
Você entende? Por gente, eu nem sei quando que isso passou a ser uma verdade para nós, assim. Mas a gente acredita mesmo que pessoas são mais importantes do que coisas. Então, coisas são qualquer outra coisa. Ministério, música, seu carro, qualquer outra coisa. Então, a gente acredita piamente que você, como ser humano, como pessoa, é mais importante do que a Bruna ministra que está aqui na igreja. Sim. Então, é importantíssimo a gente saber como que você tá. Por quê? Porque se a Bruna, pessoa, tá bem, as outras coisas vão fluir. Então, a gente caminha muitos anos com pessoas, né? Lidando com o ministério. Desde a outra igreja que a gente era. A Miriam fala que ela já nasceu cantando, porque desde a... revelar sua idade. Desde que ela é criancinha, as histórias são que ela é líder das crianças, é líder não sei do que, e é sempre liderando e cuidando de louvor, de ministério de louvor. Que desafio. É. Meu Deus. Então, eu acho que isso é uma coisa que está na gente, assim, enraizada. A gente entende que você precisa estar bem. Não é só chegar e cantar ou chegar e tocar. Sim. Não é só fazer bem também e exercer isso da melhor forma possível, porque não é só isso. A gente acredita que é importante saber, poxa, será que tá tudo bem com a Bru? Será que, como que ela tá lidando? Pô, será que o Gabriel tá bem? Será que tá tudo ok? Será que tá precisando de alguma coisa? Então esse é o primeiro ponto. É o primeiro passo. Porque é o que há de mais importante. É quem você é como pessoa, né? E a gente acredita que Deus está nisso. Que Deus ele faz todas as outras coisas. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né, Pri? De a gente conseguir lidar com as coisas. É claro que, assim, existe todo um lance das direções que Deus dá pra gente também, das coisas que Deus fala ao nosso coração, que não é só de hoje, que tem há anos falado e posicionado a gente em alguns lugares, em algumas questões. Mas eu acho que o principal é isso. Eu acho que a gente tem também alguns pontos importantes para colocar aí. Primeiro, conscientizar cada um de vocês da importância de ter raiz. Porque se você tem uma igreja local onde você congrega, ali onde você é ministrada, é muito importante também entender a importância que há em você ter raízes naquele lugar onde você congrega, sabe? Então, não só a raiz de ser membro dali, mas a experiência do servir ali naquela casa, a experiência de viver aquilo que Deus está liberando sobre aquela casa onde você congrega, sobre a sua igreja local, no nosso caso, na nossa igreja local, a importância de você servir a sua casa para que através dessas experiências isso possa também gerar outras coisas dentro do coração de cada um de vocês, para que vocês possam transbordar sobre os outros lugares onde vocês estão, né? Então, as raízes, elas permitem com que uma árvore forte cresça, essa árvore ramifique, esses ramos gerem frutos e os frutos possam ser permanentes. Tudo começa do lugar onde você foi enxertado, do lugar onde você foi plantado. Então, algo que eu tenho dentro do meu coração é isso, sabe, Bru? É sempre trazer a consciência, a importância de você servir na sua igreja local, no lugar onde o Senhor enxertou você, onde Ele te plantou, sabe? Porque daí, as experiências que você vive nessa casa de origem, elas vão se estender sobre todos os lugares aonde Deus quer te levar. Sim. Entendeu? É isso. A gente que vive essa vida itinerante, viajando, ministrando aqui, pra lá e pra cá, é necessário, né, você parar na sua casa e sentar e ouvir seu pastor pregar. Muitas vezes você tá numa função ministrando aqui ali, às vezes você nem vê o que está sendo pregado naquela igreja porque não dá tempo, não é porque você não quer. Aí você canta, aí vai no banheiro, volta, vai não sei o que, bebe água, acabou, pô, acabou, vamos cantar de novo e vai. Né? Então é sempre muita correria. Então é importante, cara, a gente entende isso também, que é o que a Mi tá falando, de você tá na sua casa, não só ministrando, mas também recebendo, né? Sim. Ouvindo quais as direções que Deus tem ali, porque isso é uma outra coisa que a gente acredita. Você precisa ter seus pés fincados em algum lugar, a sua raiz, para você frutificar onde quer que você vá. Agora, como a gente vai ministrar numa outra igreja se a gente não tem
Não tem nada que tu quer receber. A gente não recebeu nada. Tipo, É como quando a gente viaja. Vou tirar dessa experiência, porque a gente gosta muito de viajar. Por mais que a gente goste de viajar, nós viajamos, conhecemos novas culturas, estamos em novos lugares, a gente vê novas paisagens também, a gente vive outras experiências. Mas chega um ponto que dentro da gente bate, ai, que vontade de voltar para casa. Sim, porque a verdade. nossa casa é o nosso lugar de aconchego, é o lugar onde pode ficar à vontade. Tem é as o nossas lugar, coisas, né? Exatamente. É o lugar onde a gente também pode ser vulnerável, Sim, né? com certeza. Você está itinerando em outros lugares, muitas vezes você não pode ser tão vulnerável, até como ministra de adoração, o quanto você é na sua própria casa espiritual, Sim. né? Então, é isso também. E na sua casa você vive verdades, né? Sim. Essa é a realidade, né? Quando você tá em casa, você vive a verdade. Não que você vive uma mentira. Você é pleno na sua verdade, mas né? você vive... Tipo assim, você se desprende, né? Na nossa casa, a gente é amado por quem a gente é, né? Exatamente. Tanto com os problemas quanto com as qualidades, né? Exatamente. Porque às vezes quando a gente vai em outras igrejas, a gente é muito admirado pelo aquilo que a gente parece ser e talvez pelos frutos que a gente já deu. Mas se a gente fizer isso, assim, a gente tá ali o tempo todo sendo observado. Sim. E qualquer coisa, de repente você chegou num dia que você não tá tão bem e, não sei, fez alguma coisa, não se atentou e tal. E por isso você pode perder, sabe? E na nossa casa, os nossos pais, por exemplo, nossos cônjuges, eles já conhecem pelo olhar se a gente tá bem ou se a gente não tá. Então, não necessariamente eles vão ouvir uma palavra, né? Eu com meu marido ali, eu posso ser um pouco mais seca com ele, mas ele vai pensar assim, não, ela tá sendo assim porque ela não tá bem. Mas eu sei que ela não é sempre assim, né? Sim, então, na nossa casa, a gente tem esse amor mais verdadeiro do que fora da nossa casa. É isso aí. Então, é muito bom também a gente estar na igreja local pra gente se sentir amado, se sentir completo, né? Exatamente. E eu queria também que a gente perguntou aqui para os outros ministros, né, uma direção, assim, uma palavra profética, né? Como a gente está numa conferência profética, a gente pediu uma palavra profética para os levitas da nossa casa, mas eu acho que principalmente para vocês, eu não sei se vocês têm a dimensão de que vocês são os líderes hoje da igreja sede, né? Mas de uma igreja que está em muitos países, assim. Então, sem querer, vocês são uma referência e às vezes as pessoas olham, né, veem o louvor daqui da casa e querem saber como querem saber como que funciona e admiram aqui. Então eu acho até importante, assim, vocês deixarem uma palavra profética, por quê? Eu falo por mim, né? Quando eu era de uma igreja do Rio de Janeiro, eu era de um Bola de Neve de Niterói, eu já fui de vários Bolas de Neve, na verdade, porque me mudei bastante de cidade. Mas eu era de lá e a gente sentia que muitas coisas que aconteciam aqui na sede espiritualmente escorriam para nós, sabe? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente sentia muito isso. Então eu creio que aquilo que Deus mostrar para vocês, né, como líderes, o que Ele tem gerado sobre vocês para 2025, isso com certeza vai escorrer para as outras igrejas em relação ao louvor. Então, o que Deus tem gerado sobre vocês, assim? O que vocês têm pensado para 2025? Eu já sei algumas coisas, porque eu estou nas reuniões de louvor, mas eu acho que a galera vai gostar muito de saber, assim. E, inclusive, as reuniões de louvor, a Miriam me faz chorar horrores. Ela vai pregando e vai discipulando a gente, né? Uma reunião de discipulado que ela faz. Aí, galera, Bola de Neve, vocês já estão sabendo, né? Líderes, façam também, botem seus liderados para chorar. Sim. Ela vai, me abraça pra caramba, eu me sinto muito acolhida. Mas, enfim, não vamos sair do foco, não. O foco é o que vocês sentem, né, do Senhor para 2025, que vocês podem liberar aí pros levitas das nações do Bola de Neve. Eu sinto no meu coração que vai ser um ano de um romper
na adoração. Amém. Né? Amém. De um romper na adoração com novas experiências durante as ministrações, o fluir Amém. durante as ministrações na adoração. Oro também, tenho orado muito na minha casa, buscado o Senhor para que o Senhor traga um despertamento para esse tempo, na busca ao Senhor, porque não adianta nós sermos somente cumpridores de escala nas nossas igrejas, né? Sim. A gente precisa entender que estar ali é uma responsabilidade, é uma missão, porém eu transbordo daquilo que eu estou cheia. Então eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ter o meu tempo no secreto, ali derramar o meu coração naquela presença também, ser curada, ser liberta de coisas que às vezes o meu coração se enche, porque não quer dizer que você é cristão, que você está na sua caminhada com Jesus, que você não precisa às vezes passar por pequenos processos de libertação, porque sim, a gente às vezes precisa se libertar da gente mesmo, da nossa vontade, das nossas vaidades, do nosso ego, sabe? Dos nossos próprios desejos, da nossa própria razão. Então, nós também precisamos passar por processos de libertação na presença do Senhor. Porém, o que eu quero, contudo, dizer é que quanto mais eu buscar, quanto mais tempo eu tiver na presença de Deus, quanto mais eu priorizar o meu secreto com o Senhor, mais cheia de Deus eu serei. E sendo mais cheia de Deus, eu vou transbordar daquilo que eu gero no secreto com Ele. Então, que esse ano, em nome de Jesus, seja um ano de matar a sede da presença de Deus, seja um ano de matar a fome na presença de Deus, e que nós possamos nos saciarmos, e através desse saciar, nós venhamos transbordar dessa presença através da nossa adoração, da nossa entrega, em nome de Jesus, combatendo toda a idolatria que muitas vezes existe no meio da adoração, porque pessoas idolatram músicas, pessoas idolatram cantores, e idolatria vai sendo levantada no meio da adoração, e isso vai interrompendo o agir de Deus. Então, que seja um tempo de mais tempo na presença de Deus, para que haja mais sensibilidade daquilo que está acontecendo no mundo real, no mundo espiritual, para que nós possamos, através da adoração, usarmos as ferramentas corretas para rompermos em adoração e destruir tudo aquilo que o inimigo tenta levantar para interromper a igreja dele de viver uma vida plena, de entrega e de contemplação através da adoração na presença de Deus. Então, que esse ano de 2025 seja um ano de plenitude na presença do Senhor, de um romper na presença do Senhor, de romper em adoração, de fluir em adoração, mas de buscar mais o Senhor, buscar mais a face dele, buscar mais quem ele é, descobrir mais quem o Senhor é, para que nós possamos ser mais ainda parecidos com ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Falou tudo. Pode falar, amor. Mas é isso. Não, Bruno, Eu creio. você podia trazer algo mais prático também. Cara, já que a Miriam já foi no Fire ali. Isso. Sim. Não, é tudo isso, cara. Eu acredito que Deus tem um tempo novo, sabe? Acho que tudo que a gente tem vivido na nossa nação brasileira, não vou nem falar na nossa cultura bola de neve só, não. Mas a nação brasileira cristã tem passado um tempo difícil, assim. Por mais que a galera ache que tá tudo bem, e eu trabalho com música, então vê muitos cantores se lançando, muitas coisas acontecendo, mas eu acredito que está vindo um tempo onde coisas com... Eu não posso dizer que é qualidade ou conteúdo, porque eu posso desfazer de outras pessoas, mas não é isso. Mas eu acredito que Deus tem separado um tempo novo para 2025. Será sabe? que não é um refinar? Cara, eu acho que é por aí, um alimento diferente. Sim. E eu acho que é algo que Ele tem preparado para que a gente consiga alcançar coisas nesse ano. Quando eu digo coisas, pessoas, outros lugares, outras coisas, sabe? Então eu acredito que Deus tem levantado pessoas novas para compor, pessoas novas para cantar. Amém. E eu acredito acredito e tenho certeza que o Bola de Neve é um celeiro dessas pessoas. Por onde a gente passou, a gente viu esse tipo de coisa no Brasil inteiro acontecendo. Às vezes uma menina de 12 anos com uma composição que você fala, meu Deus, de onde que essa menina tá cantando isso, meu? Quem falou isso para ela? Então você vê que tem embasamento, né? A gente teve uma experiência ontem ainda com a filha de um pastor cantando. Eu falei, meu Deus, cara. E você vê que a pessoa vai fluindo na adoração e vai falando, meu, tá acontecendo. Então a gente crê que esse ano é um ano de romper mesmo, cara. É um ano de despertar, de coisas que estão para acontecer. E eu só sei que eu quero fazer parte disso. Amém. Eu quero estar no meio, Jesus. de uma forma ou de outra. Então eu sei que é isso, cara. Então tudo que a Mi falou
É isso. Uma coisa que eu tenho falado muito com os ministros aqui, que sempre que eu tenho oportunidade cara, componham. Separem, componham. Não sejam criteriosos. Não, aqui tá errado. Não, componham, gente. Componham. O que Deus falar, coloca no papel, grava no... Porque é palavra de Deus para esse tempo, sabe? Deus tem queimado muito no nosso coração sobre composição. Então a gente acha que chegou um tempo no Brasil que Deus está levantando pessoas para compor, para que Deus volte a falar a nossa língua também. A gente às vezes fala de composição, se for falar lá do pastor Ademar, do Azaf Borba, foram coisas que aconteceram. Tem pessoas que continuaram, mas existe um gap aí. Então eu acredito que esse ano é um ano disso novamente, sabe? Não é à toa que a gente, sei lá, de repente há 1 ano ou 2 anos mais ou menos, a igreja voltou muito a cantar músicas clássicas, né? Porque é isso. Não é o cantar sobre nós mesmos, né? Mas as músicas clássicas, elas são muito voltadas para Cristo, né? E talvez seja isso que você está falando, sobre a gente voltar, né? a compor essas coisas, né? E não é a revelação de Deus. E não é o que estão fazendo tá errado, não estou falando sobre isso. Sim. Antes que alguém gere uma polêmica, não é isso. Nada, eu tenho músicas que não são tão direcionadas para o Senhor, né? Mas... É um movimento, né, que o Senhor vai fazendo ali diferente. Sim, exatamente. Eu creio muito nisso. Tenho sentido minha alma, assim, que Deus está mexendo as coisas, sabe? Sim. Amém. A gente ora muito por isso, né, amor? E também para que por um tempo de unidade, porque a gente acredita que através da unidade, sabe, Deus gera muitas coisas, sabe, mas por um tempo de mais unidade no ministério de louvor, de adoração, de menos ego, de menos vaidade, de menos competição, sabe, de menos desejo por espaços, mas por desejar viver a plenitude do plano e do propósito de Deus através do louvor, através da adoração, sabe, Bru? E quando o Bruno citou sobre celeiro, sabe, a nossa igreja, de certa forma, ela já influenciou muito a adoração na nossa nação, gente. Eu entrei no Bola de Neve, sabe por quê? Porque eu fui adolescente visitar um Bola de Neve, eu era de uma outra igreja que não tinha nada a ver, assim, era bem diferente. Mas eu não queria sair dessa minha outra igreja. Eu fui visitar porque uma pessoa que era do Bola de Neve chamou minha família para ir lá conhecer. E aí a gente foi, tipo, pra fazer, né? Porque éramos amigos. Sim. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei impactada com o louvor. Eu falei, caraca, que louvor legal, cara. Que maneiro, que diferente, né? A luz apagava, eu já fiquei assim, uau, que negócio é esse de luz apagada? E era só um cara com violão. Eu era de uma igreja que os músicos eram todos profissionais. Era uma banda gigantesca. A gente tinha um coral, eu fazia parte do coral. E eu cheguei lá, era um cara com violão, era uma bateria simples, não tinha baixo, não tinha guitarra, não tinha nada. Mas eu fiquei muito impactada com o louvor. E aí eu lembro que eu saí, eu descendo as escadas, saindo... Eu era do Bola de Neve de Cabo Frio, né? Nessa fase. Eu descendo as escadas do Bola de Neve de Cabo Frio, eu falei assim, mãe, eu quero ficar aqui. Então foi foi o louvor do Bola de Neve que me chamou a atenção. E você vê, não é sobre musicalidade. Exatamente. É essência. Não é sobre a qualidade, é essência. Existe uma unção nessa igreja, uma unção derramada nesse lugar. A gente não pode contra isso, cara. E eu acredito que é o tempo disso voltar a acontecer, sabe? Amém. Em nome de Jesus. Então eu creio muito que, se tem um recado que eu possa dar, ministros, orem, busquem a Deus e escrevam canções. Não deixem de escrever. Amém. Exatamente. A gente precisa dar continuidade nessa história, né? A gente precisa continuar avançando. Ainda temos muitas promessas e palavras proféticas que foi liberadas sobre nós como ministério de adoração, né? De que muitas das nossas canções, elas fariam história na vida da nossa nação, né? Então, nós precisamos trazer isso à memória, sabe, nos posicionarmos e avançarmos naquilo que Deus tem para esse tempo, darmos continuidade nessa história, né? Não deixar com que o diabo use de nenhuma estratégia para que sejamos interrompidos, mas não é
um plano como igreja, é um plano que Deus tem através de nós, porque existe um propósito muito maior que não se limita a uma igreja, mas uma forma de influenciar e de levar muitas outras pessoas para a presença dele através da adoração, através dos louvores. Eu acredito nisso. Que E bênção. Eu achei que foi muito importante essa conversa aqui, né? Acho que encerra assim as entrevistas de 25 anos com tantos ministros de fora da casa, mas eu acho muito importante assim vocês estarem aqui, né, como líderes aqui da sede. Parece que fecha assim com chave de ouro assim, essa passada assim de palavras, de direções para os levitas da nossa casa. Fico muito feliz. Amém. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, por vocês me liderarem. Obrigada pelo convite também, Bru. Foi uma bênção. Mesmo estando descabelada, pós-conferência, mas tá tudo bem. Mas a gente tá aqui, né, gente? Embora. A gente tá aqui na conferência. Estamos nos desmanchando na presença de Deus também, né? Porque tem sido uma bênção. Eu tenho sido muito ministrada e muito quebrantada no meu coração. Estou muito feliz, muito Glória a Deus, pessoal. Então, se você perdeu a ministração do Bola de Neve Sede, assista no nosso YouTube, Bola de Neve Oficial, lá na aba de vídeos ao vivo ou na playlist Conferência Profética 2024. Obrigada por estarem com a gente.